Vamos continuar, então, com a nossa disciplina de Ecologia Vegetal Costeira, nessa parte abordando sobre as pradarias de fanerógamas marinhas. Dentro dos fatores críticos para o desenvolvimento das pradarias, nós vemos luz, temperatura, nutrientes e carbono inorgânico. E hoje vamos ver o papel da hidrodinâmica, ou seja, do movimento da água na forma de correntes, energia de ondas e amplitude e força das marés. Hidrodinâmica possui papel fundamental no estabelecimento e desenvolvimento das pradarias de gramas marinhas. Por exemplo, as correntes reduzem a camada limite de difusão que se forma sobre o bentos, promovendo movimento e mistura da coluna d'água, facilitando a captação de nutrientes e as condições para a fotossíntese. A advecção lateral e vertical é muito importante, por exemplo, para a polinização e a dispersão das sementes. Mas a pradaria também afeta a hidrodinâmica. As fanerógamas são capazes de reduzir a velocidade da corrente e atenuar a energia das ondas, portanto, reduzindo a ressuspensão dos sedimentos, estabilizando o sedimento, reduzindo a erosão e melhorando a qualidade da água dentro da pradaria. Embora a hidrodinâmica possui papel essencial, a velocidade da corrente, a energia da onda e a força das marés acima dos limites de tolerância das espécies tornam-se fatores que contribuem para a deterioração das pradarias devido ao aumento dos processos de instabilidade sedimentar, erosão, sedimentação e ressuspensão dos sedimentos, promovendo, então, maior turbidez da água. Nesta aula, vamos ver como a hidrodinâmica afeta as pradarias, estabelecendo e como as pradarias afetam a hidrodinâmica, estabelecendo, portanto, um processo de feedback que beneficia o crescimento das plantas e mantém as funções ecológicas e os serviços ecossistêmicos. A hidrodinâmica pode ser estudada pela dinâmica dos fluidos. E a dinâmica dos fluidos tem sido abordada, né, na ecologia das fanerógamas, particularmente começando com a pesquisadora Eva Maria Koch. A dinâmica dos fluidos afeta diversos aspectos da ecologia das pradarias, desde a microescala ao nível molecular, que afeta a fisiologia em diferentes escalas espaciais e temporais. Afeta na escala do dossel, ao nível das hastes e das folhas, ao nível de milímetros a centímetros, ao nível do dossel, na escala espacial de metros. Afeta na escala de paisagem, processos hidrodinâmicos ao nível das comunidades e hábitats, que a gente está falando aqui em centenas de metros, ou milhares. Afeta na mesoescala, em processos hidrodinâmicos ao nível dos ecossistemas e da biosfera. E aqui a gente vai falar na escala de quilômetros. Em todos os casos, os efeitos do fluxo sobre as plantas e as pradarias podem ser estudados, e os efeitos das plantas e pradarias sobre o fluxo. Vamos ver, começando pela pequena escala, ao nível molecular das folhas, da difusão de gases, né, e na fisiologia da captação de gases e nutrientes. Para isso, a gente precisa ver o conceito de camada limite, né, a famosa boundary layer. A camada limite é quando um sólido se move dentro de um fluido viscoso ou um fluido, no caso a água, se move sobre uma superfície sólida, a camada fluida, logo adjacente ao corpo sólido, praticamente se gruda nela, devido às forças de atrito. Isso interfere nas velocidades do fluido logo acima. Conforme nos movemos
perpendicularmente do corpo sólido ao fluido livre, as velocidades das camadas aumentam até alcançar a velocidade do fluido no fluxo livre. Portanto, há a formação de um gradiente de velocidade na direção vertical, perpendicular à superfície sólida. A região onde se forma esse gradiente é chamada de camada limite. E essa camada limite também é formada sobre o bentos, sobre o fundo marinho. Essa camada limite do bentos, ou a benthic boundary layer, é uma camada discreta de fluxo da água do mar sob o substrato bêntico, delimitado verticalmente pelo contato com o fluxo livre, ou fluxo laminar livre, acima do gradiente de redução da velocidade. Então, vemos aqui, né, na região pelagial, região pelágica, a formação do fluxo da corrente livre e com a água, conforme ela entra em contato com o atrito do fundo, vai reduzindo, então, a velocidade da corrente, formando esse gradiente de velocidade do corrente. Essa é a chamada, então, camada limite do bentos. Nessa camada limite do bentos ocorrem diversos fluxos muito importantes. Aqui a gente tem um esquema bastante simplificado das sub-regiões dentro dessa benthic boundary layer, a camada limite do bentos, e os mecanismos de fluxos. Por exemplo, as trocas entre o interior da benthic boundary layer e a coluna d'água através da turbulência, a advecção, a deposição e ressuspensão de partículas, trocas através da diffusive boundary layer, a camada limite de difusão dos gases, a zona de mistura do sedimento e os fluxos mais profundos, incluindo a água do subsolo. Essa camada limite de difusão também é formada sobre as pradarias. É formada sobre o fundo marinho, sobre qualquer superfície que estiver no fundo marinho, é formada sobre os organismos que crescem no fundo marinho, como, por exemplo, sobre corais, sobre bancos de macroalgas, sobre bancos de animais, e o dossel das pradarias também exerce um efeito sobre essa velocidade da água, que a gente vê, então, a presença da pradaria aumentando a espessura da camada limite do bentos, reduzindo a velocidade da água no fundo. Da mesma forma, aqui no eixo Y, nós vemos a altura, né, em relação ao fundo, e no eixo X, a gente vê, então, a velocidade da corrente. Acima da pradaria, a velocidade da corrente, e na altura do dossel, a velocidade da corrente diminuindo e mudando, então, a dinâmica dentro do dossel. Dentro do dossel, a velocidade da corrente, então, torna-se logarítmica, ou que a gente chama da camada logarítmica. E o efeito da camada limite de difusão? Bom, existem, então, dentro dessa camada bêntica, né, a camada onde a velocidade se torna logarítmica, a camada viscosa e o que a gente chama de camada limite de difusão dos gases, que praticamente é logo adjacente à superfície, onde a água, praticamente, os fluidos se tornam com velocidade zero, água estagnada, e isso reduz bastante a difusão, a velocidade de difusão dos gases e nutrientes nessa altura.
Então, vemos aqui o efeito da camada limite de difusão. A camada limite de difusão influencia, então, na difusão de nutrientes e gases entre a coluna d'água e as folhas. A velocidade da água acima dessa camada limite, ela é reduzida. Mas a velocidade da água também reduz a espessura da camada limite. Então, a gente vê aqui um gradiente ou perfil de velocidade adjacente a uma superfície lisa, na esquerda, e a uma superfície rugosa, aqui na direita. Uma corrente fraca, representada por essa linha sólida, gera uma camada limite espessa, quando comparada com a espessura de uma corrente de maior velocidade, que é representada por essa linha tracejada. Os nomes dessas zonas correspondem ao perfil aqui de maior velocidade. A camada de Ekman, onde o fluxo corre livremente, a camada logarítmica, a camada viscosa e a camada limite de difusão. Quando a superfície da folha ela é rugosa, por exemplo, aqui, ó, devido à presença de organismos epífitos, aqui a gente está vendo uma porção de organismos bênticos que podem estar agarrados ao fundo ou às folhas das pradarias, a rugosidade aqui, ó, expande a camada limite para dentro da coluna d'água. Então, qualquer tipo de rugosidade de organismos no fundo expande essa camada limite. Consequentemente, o fluxo de nutrientes e carbono entre a coluna d'água e a folha é reduzido. Bom, e isso, então, é que afeta a fisiologia das fanerógamas marinhas. Aqui a gente vê, então, a influência da velocidade da corrente na cinética de captação de nutrientes. A gente pode fazer uma analogia à curva fotossíntese-luz, só que no lugar de luz aqui a gente tem velocidade da corrente, no eixo X, e no eixo Y a gente tem a taxa de captação de nutrientes. Então, a gente vê que a taxa de captação de nutrientes aumenta quase que linearmente, né, em velocidades baixas e moderadas da corrente. Então, ou seja, é limitada pela velocidade da corrente, em baixas velocidades, alcançando um ponto aqui de saturação de velocidade da corrente, e acima de determinada velocidade da corrente, essa captação de nutrientes ela vai ser limitada pela fisiologia da própria planta. Em água estagnada, por exemplo, o aumento da largura e resistência da camada limite de difusão causa menor difusão de nutrientes e gases. Então, quanto maior a velocidade da corrente, menor vai ser a espessura da minha camada limite. Quanto menor a velocidade da corrente, maior vai ser a espessura da camada limite. Portanto, limitando a captação de nutrientes. Na natureza, as flutuações, as passagens de ondas e oscilações quebram frequentemente essa camada limite de difusão dos gases, permitindo, então, a penetração das moléculas e o fluxo de nutrientes para as folhas. As respostas das plantas à hidrodinâmica também podem ser em processos de pequena escala ao nível do indivíduo, das hastes ou folhas, em milímetros a centímetros. As propriedades biomecânicas e tolerâncias das correntes, né, até 100 centímetros por segundo, as folhas são flexíveis e se dobram.
Folhas de fanerógamas marinhas são bastante flexíveis, menos um pouco que macroalgas, mas bem mais que herbáceas terrestres. Então, elas são adaptadas a esse movimento da água. Mas a gente vê ainda a aclimatação, folhas e hastes que se aclimatam a diferentes intensidades das correntes para reduzir essa força do arrasto. Ocorrem mudanças na anatomia e na morfologia das folhas, promovendo a flexibilidade e a resistência ao movimento da água. Respostas ao nível das epífitas. Em geral, ocorrem mudanças na composição florística, na abundância de algas epífitas, embora há relações bastante complexas com luz e nutrientes. Ao nível da reprodução, os efeitos da hidrodinâmica sobre a dispersão do pólen. Muito importante que a reprodução, a dispersão do pólen na água depende das correntes, depende do movimento das marés. E o efeito da haste sobre a velocidade do fluxo e consequências para a advecção de nutrientes da água intersticial para a coluna d'água. A hidrodinâmica afeta a arquitetura das plantas. Vemos aqui parâmetros do sedimento das plantas em pradarias de Zostera Noot, comparando um lugar exposto com um lugar protegido. Esse foi um trabalho realizado na costa da Alemanha, né, em pradarias extensas e intermareais e submareais de Zostera Noot, em lugar exposto e lugar protegido. Então, a gente vê aqui que no lugar exposto há uma menor, em geral, uma menor densidade de hastes, a biomassa ela é menor, tanto a biomassa aérea quanto a biomassa subterrânea. Com relação à morfologia da planta, o número de folhas por hastes, o comprimento da haste, o comprimento da folha e a largura da folha. A gente vê que uma grande parte desses parâmetros são maiores, com valores maiores no local protegido comparado ao local exposto. O tamanho do grão, também sabido, num local mais exposto, um tamanho do grão maior, comparado a um tamanho do grão menor no local protegido. Nesse trabalho, eles fizeram também experimentos de manipulação da velocidade da corrente na região. Então, aqui a gente vê o efeito do fluxo sobre os parâmetros de Zostera Noot, em número de hastes, comprimento das hastes e comprimento das folhas, que são reduzidos com o aumento da velocidade da corrente. Então, na linha cheia aqui, a gente vê a velocidade da corrente, né, com os valores correspondentes no eixo Y da direita, aumento da velocidade da corrente, com redução, por exemplo, no número de hastes, aumento da velocidade da corrente, consequente redução no comprimento dessas hastes, aumento da velocidade da corrente e redução da largura das folhas. Hidrodinâmica afeta os parâmetros do sedimento, da biomassa, densidade das sementes de rúpia marítima no estuário da Lagoa dos Patos. Nós observamos também esses efeitos da hidrodinâmica sobre a biomassa de rúpia marítima, sobre a morfologia das folhas e sobre as características sedimentares e do banco de sementes. Que a gente, nesse trabalho, comparamos lugares mais expostos, como, por exemplo, aqui a região adjacente a São José do Norte, chamado do Saco do Mendanha, a locais mais protegidos, como entre ilhas aqui no Saco do Arraial e no Saco da Mangueira e Saco do Justino. Vemos aqui uma
um gradiente de hidrodinamismo em relação a esses locais, né? Locais com maior hidrodinâmica e um gradiente até o local com menor hidrodinâmica. E as respostas das plantas? Os locais, ou o local com maior hidrodinâmica, tende a ter um menor teor de matéria orgânica no sedimento, comparado com locais mais protegidos. O local de maior hidrodinâmica tende a ter uma densidade média de sementes no sedimento muito menor, nula, né, ou quase nula no local mendanha de maior hidrodinâmica, comparado aos locais mais protegidos. E a biomassa, em termos de gramas de peso seco, biomassa subterrânea, em cinza, biomassa aérea, em preto, né, tendem também a aumentar do local de menor hidrodinâmica ao local mais protegido. Outros fatores também afetam a questão da hidrodinâmica, como nutrientes, outros fatores também afetam a questão da variação da biomassa, né, medidas em cada local, como os nutrientes no sedimento, como interferências antrópicas, por exemplo, nesse local aqui das Pombas, onde há, historicamente, uma redução drástica das pradarias ao longo do tempo. E ao nível das hastes ou folhas ainda, a gente pode observar uma aclimatação aos ambientes dominados por ondas e mais alta velocidade da corrente. Folhas tendem a ser mais compridas e flexíveis em ambientes dominados por ondas, de modo que reduzem a força do arrasto sobre o sistema de rizomas. Aqui a gente observa, né, folhas da grama marinha Philospadax torrei, aproximadamente a uns 2,5 metros de profundidade, e de Allodole wright, na região do Caribe, aproximadamente a 1 metro de profundidade. Elas se tornam, conforme aumenta a força do arrasto, as folhas flexíveis, elas reduzem esse arrasto, não se esticam tanto, então não sofrem a pressão, a força do arrasto, né, retornando à sua forma original ou se movimentando de um lado para o outro. Dessa maneira, evitam o arrancamento. Bom, e aqui a gente vê, então, as velocidades mínimas e máximas de corrente para ocorrência e crescimento de espécies de vegetação aquática, diferentes espécies de vegetação aquática submersa, desde plantas de água doce, como Potamogeton, Calitric, Ranúnculos, e plantas de fanerógamas marinhas, como Zostera marina, Thalassia, Cimodoceia. E nas velocidades menores, a gente vê aqui as velocidades da corrente mínima que requerem para saturar a fotossíntese das espécies. Então, a gente vê aqui correntes em termos de centímetros por segundo, de 0,04 até 16. Então, há amplitudes de velocidades de correntes em que vivem cada uma das espécies. Abaixo desses valores, a fotossíntese ela é limitada pela espessura da camada limite de difusão dos gases. Abaixo, por exemplo, aqui de 0,04 centímetros por segundo, abaixo desse valor de corrente, de velocidade da corrente, a espessura da camada limite vai ser tal espessa que impede que há trocas gasosas, ou limita as trocas gasosas e limita as trocas de nutrientes entre a folha e a coluna d'água, limitando, portanto, a fotossíntese e a captação de nutrientes e reduzindo drasticamente o crescimento ou inibindo o crescimento dessas plantas. Já por outro lado, a gente vê as
velocidades máximas da corrente em que as espécies ocorrem, né? Algumas espécies podem ocorrer em velocidades de correntes inferiores a 7, a 45, 50, 120, 150, 180 centímetros por segundo. Acima desses valores, a intensidade da corrente provoca o fechamento excessivo da pradaria, arrancando os talos e erodindo o substrato. E por falar, então, em fechamento da pradaria, vamos ver esses efeitos da hidrodinâmica ao nível do dossel, já numa escala de metros. Os efeitos do tipo de fluxo sobre o movimento da pradaria vão ter consequências para a captação de nutrientes, para a disponibilidade de luz e para o recrutamento de esporos e larvas. Aqui vemos, por exemplo, pradarias sob efeito de correntes de maré ou de descargas, então, num fluxo unidirecional, podem estar sob esse efeito das correntes de maré e descargas por horas, de um lado, e por horas do outro lado. Esse movimento unidirecional, se ele for muito intenso, pode dobrar e compactar o prado, aumentando a resistência e reduzindo a difusão. Esse dossel aqui fechado por longos períodos, estagna a água dentro da padaria e aumenta o sombreamento das hastes. Já aqui a pradaria, sob um efeito de movimento oscilatório das ondas, para lá e para cá. Movimento moderado e bidirecional da água, na verdade, né, das ondas, pode até facilitar a difusão de nutrientes e gases. A alternância rápida entre dossel aberto e fechado, aumentando as trocas com o meio e reduz constantemente o alto sombreamento. Esse movimento oscilatório, em função do movimento das ondas, né, ele é em torno de segundos. Então, a cada vez que a pradaria se move para lá e para cá, abre a pradaria, permitindo com que a luz penetre dentro da pradaria, formando o que a gente chama de light flecks, né? Ou flashes de luz, né? De sombra e luz, e aumentando essa movimentação, a mistura de água dentro aqui do dossel, né? Quebrando momentaneamente, né? E em vários momentos, a camada limite de dispersão dos gases. Olha só, a influência dessa velocidade da corrente unidirecional sobre o dobramento da pradaria. Aqui a gente vê, então, a velocidade vertical, né? Perfil de velocidade vertical, nessa linha sólida aqui, ó, o perfil de velocidade vertical, em dosséis expostos a velocidades de 5 centímetros por segundo, 10 centímetros por segundo e 20 centímetros por segundo. Então, essas velocidades aqui é o que está ocorrendo acima da pradaria, no fluxo livre. E o que ocorre, então, com o movimento de dobramento da pradaria. Conforme a velocidade aumenta, o ângulo de dobramento da pradaria aumenta e a altura do dossel diminui. Esses resultados são baseados, na verdade, em experimentos de tanques onde simulam um movimento das correntes. Esse trabalho mais recente já avaliou o efeito da pradaria na velocidade da corrente e a importância da flexibilidade da haste versus
a densidade das hastes. A flexibilidade das hastes, no caso de Zostera marina, que tem folhas bastante flexíveis, possui maior efeito que a densidade e a velocidade da corrente sobre o fechamento da pradaria. Aqui a gente vê, nessa figura A, o percentual de fechamento do dossel em função da densidade da pradaria. Então, percentual de fechamento do dossel no eixo Y em função da densidade da pradaria no eixo X, variando aqui de mais de 200 hastes por metro quadrado até mais de 1.000 hastes por metro quadrado. Então, a gente vê aqui um percentual de fechamento da pradaria que varia entre 20% até 60% da pradaria fechada, conforme aumenta a densidade das hastes. E um percentual cumulativo, então, do fechamento desse dossel, mostrando os efeitos da velocidade da corrente. Em velocidades da corrente de 63 centímetros por segundo em preto, velocidades da corrente em 32 centímetros por segundo nas marcas de bolinhas e em velocidades da corrente de 21 centímetros por segundo em branco. As linhas horizontais aqui mostram os tratamentos que não têm diferenças significativas. Então, esse trabalho encontrou que a densidade das hastes possui, na verdade, um pouco efeito na redução do fluxo sobre as pradarias em pradarias bastante flexíveis. E a flexibilidade do dossel, na verdade, ela compensa pelas diferenças de densidade de hastes. Hidrodinâmica e distribuição da vegetação. Esse é um importante fator que nós vamos fazer alguns exercícios extra classe e nós vamos falar na aula síncrona de amanhã. Então, esse é um processo de mesoescala ao nível do dossel e ao nível da pradaria. Correntes, ação das ondas e marés são o principal controlador do limite superior das pradarias. Lembrem que na aula sobre luz nós vimos e fizemos exercícios mostrando como que a luz é o principal controlador do limite inferior das pradarias, do limite com a profundidade. Já no limite superior, no lado da costa, o movimento da água, a estabilidade do sedimento é que vai delimitar esse crescimento. Em geral, as pradarias não vão ocorrer em fluxos acima de 1,5 metro por segundo, ou num litoral muito exposto, de um intenso batimento de ondas, ou com uma amplitude de maré muito grande, em que ocorre uma instabilidade sedimentar e uma instabilidade de qualidade de turbidez da água. Essa energia excessiva do lado do litoral previne o crescimento e a distribuição, porque a ressuspensão e transporte do sedimento afetam a disponibilidade de luz. Ocorre também erosão. A erosão do sedimento expõe raízes e rizomas, arrancam as pradarias e impede o estabelecimento das plântulas. A corrente e a ação das ondas quebram as plantas e previne, então, o estabelecimento das sementes e de pequenas plantas. E o transporte e a deposição de sedimentos provoca o soterramento. Vejam, ondas e limite superior das pradarias. Aonde ocorre, aonde a velocidade orbital da onda toca o fundo, torna o sedimento instável, inibindo, então, o estabelecimento da pradaria. Então, normalmente,
as espécies vão ocorrer abaixo da zona onde exerce a velocidade orbital da onda. Maré e o limite superior das pradarias. A maré também exerce um fator muito importante sobre esse limite superior das pradarias, até onde elas ocorrem em direção ao litoral. Em uma maré pequena, a pradaria consegue subir mais no litoral, o limite superior é mais acima. Em uma grande amplitude de maré, uma variação de grande amplitude de maré vai exercer um efeito sobre a pradaria de modo que ela vai ocorrer numa zona mais profunda. Então, vai reduzir, né, o limite superior, vai ocorrer numa maior profundidade. Isso porque a maré, o efeito da maré, né, se a pradaria ficar muito tempo exposta numa maré baixa, ela vai pode sofrer dessecação, excesso de luminosidade, aumento excessivo de temperatura. Além do que, né, numa variação muito grande de maré, né, quando há essa movimentação da maré, ocorre uma maior instabilidade do sedimento e maior turbidez da água. Portanto, em regiões de grande amplitude de maré, o limite superior da pradaria tende a reduzir, a pradaria tende a ocorrer em maiores profundidades, enquanto que no limite inferior, né, a profundidade máxima, ela vai ser limitada pela luz. Em geral, a gente pode dizer que a profundidade mínima de ocorrência, o Z mínimo, ela é aproximadamente metade da amplitude de maré. Nós vamos fazer um exercício sobre esses fatores de distribuição da pradaria com a zonação. Que a gente vê a predição da distribuição vertical de uma espécie, então, o Zmax e o Z mínimo, a profundidade máxima e a profundidade mínima, considerando a amplitude de maré e a luz. No eixo Y, nós vemos, então, a profundidade abaixo da maré média, da amplitude de maré média. E aqui no eixo X, a gente vê, então, a amplitude de maré, variando de 0 até 2 metros. A profundidade máxima de distribuição vai estar relacionada com aquele parâmetro de requerimento mínimo de luz. Se a gente considerar, por exemplo, um requerimento mínimo de luz de 14%, né, e um coeficiente de atenuação de 1,5, a profundidade máxima ela é determinada, então, por aquela nossa famosa equação de Lambert-Beer. A profundidade mínima é determinada, então, plotando uma linha diagonal que passa pela origem e pela metade dos valores de amplitude de maré. Para o caso de amplitude, por exemplo, de 0,8, uma maré que varia, né, uma amplitude de 0,8 metros, a gente desenha essa linha vertical, desde o valor de 0,8 até a projeção da profundidade máxima. A profundidade que intersecta essa linha diagonal determina, então, a profundidade mínima. Neste caso, a vegetação tem o potencial de crescer entre as profundidades de 0,4 e 1,3 metros abaixo da linha do nível médio da água.